E aí, galera da escola vestibular, como é que você está, amiguinho? Belezeira, irmão? Voltar, irmão. Espero que você esteja bem aí, amiguinho. Espero que você esteja aí relaxadão, esteja aí tranquilo, esteja aí preparado para mais uma sequência de estudos. Espero que você esteja confortável, climatizado aí no seu assento, na sua escrivaninha, sei lá onde você está fazendo essa aula, já que é um vídeo e a gente pode assistir aonde a gente quiser. Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado, feliz, com a sua caixinha de ferramentas bem pertinho de você, pronto para voltar a trilhar mais ainda o caminho que nós vamos ajudar você a construir rumo à universidade. Beleza, galera? Tamo aí junto, Gancinho aqui, professor Gancinho, sou Gans, professor, né? Deixa eu coçar meu olho aqui, espero que você esteja bem, bora lá. Como eu prometi na aula passada, nesta aula nós voltaremos a falar da primeira lei da termodinâmica. E nós vamos aplicar essa primeira lei da termodinâmica em mais alguns problemas, em mais alguns exercises, ok? Lembrando, eu vou colocar aqui, né? Lembrando, a primeira lei da termodinâmica é aquela lei baseada na conservação da energia que relaciona a energia interna armazenada no gás com a energia térmica, que é o calor trocado com o meio externo, e o trabalho que mede a energia mecânica que o gás troca com o meio externo. Belezeira? Sendo assim, a gente já vai direto para os exercícios, já que na aula passada nós conversamos mais enfaticamente sobre os sinais, sobre os significados dessas grandezas. Bora lá? Fechou, vamos lá. A figura 1 mostra um cilindro reto de base circular, provido de um pistão que desliza sem atrito. O cilindro contém um gás ideal na temperatura inicial de 300 Kelvin, que ocupa um volume de 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, e está uma pressão inicial de 2 vezes 10 a quinta Pascal. Observe que todas as grandezas, com a graça de Deus, já estão nas unidades do SI. Então observa aí o cilindro com o volume aí V1, né, que é o volume inicial, de 6 vezes 10 a menos 3, e a pressão 1, pressão inicial, de 2 vezes 10 a quinta. O gás é aquecido, expandindo isobaricamente. Olha aí, ó. Isobaricamente. O que isso quer dizer, pessoal? Lá nas aulas de gases a gente viu. A expansão é a pressão constante, isobaricamente. E o êmbolo desloca 10 centímetros, ou 0,1 metros, até atingir a posição de volume máximo, quando é travado, conforme mostra aí a figura 2. Então observe que houve uma expansão gasosa de um volume V1 para um volume V2, certo? De um volume V1 para um volume V2. E aí ele diz assim, considerando a área interna da base do cilindro igual a 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, fofo, já está no SI, determine a temperatura do gás em Kelvin na situação 2, na figura 2, e supondo que nesse processo a energia interna do gás aumentou 600 joules, calcule a quantidade de calor em joules recebida pelo gás. Apresente os cálculos. Então, galera, são duas perguntas. A temperatura, depois da transformação gasosa, e o tanto de calor que esse gás trocou com o meio externo.
Então aqui são muitas coisas que nós vamos precisar lá das aulas passadas. A primeira coisa que o Ganso vai determinar é a variação do volume. A variação do volume. A gente vai precisar disso para resolver os itens que o cara pede. Ok? Como que eu vou fazer? Olha só, pessoal. A gente tem um pistão aí, né? A gente tem um pistão ali, bonitão. Você tem a área da base e tal, não sei o quê. E aí esse pistão expande, né? E aí ele percorre até chegar ali na onde ele é travado, né? Aqui ele é travado. Aqui, ó. Ele percorre 0,1 metro. 0,1 metros. É isso que ele percorre, de acordo com o enunciado. Então, o volume inicial era V1. O volume final vai ser V1 mais o tanto que aumentou de volume. Esse cilindrinho que eu estou achurando aqui, que é o tanto que o êmbolo, que o pistão deslocou, corresponde ao tanto que o volume variou. Certo? Aqui, ó, o ΔV. Ok? Se você olhar no desenho, você vai ver que o cilindro expandiu, né? O gás expandiu e esse tanto aqui é o tanto que expandiu. Como isso é um cilindrinho, para a gente determinar o volume desse cilindrinho, a gente faz a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula do volume. A altura seria o 0,1 que ele percorreu. E a área da base foi dada aqui, olha que maravilha. Então a variação do volume vai ser 2 vezes 10 a menos 2 vezes 0,1. Então a variação do volume vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Essa é a variação do volume sofrido pelo gás na expansão. Belezeira? Isso é o tanto que o volume aumentou. Com o tanto que o volume aumentou, eu vou determinar qual é o volume final, porque eu vou precisar para determinar, para calcular uma das perguntas aí, né? Então aquele volume V2 vai ser o volume V1 mais o tanto que o volume variou, o tanto que o volume aumentou na expansão. Beleza? Então esse volume V2 será 6 vezes 10 a menos 3, que era o volume inicial no estado 1, mais 2 vezes 10 a menos 3, que é o volume que variou. Então o volume final será 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então o volume inicial era 6 e o volume final é de 8 vezes 10 a menos 3. Como não teve inserção nem retirada de gás, a gente pode relacionar o estado 1 com o estado 2 pelo Piviti-Pobotó. E aí a gente determina a temperatura final, que é a temperatura no estado 2. Certo? Foi uma das perguntas que o cara fez. Quanto é a temperatura no estado 2, depois da expansão gasosa? Então, eu vou lembrar lá das aulas de gases, de PUNs. Ai, que porcaria. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Vou aplicar essa expressãozinha da lei geral dos PUNs perfeitos, dos gases perfeitos, e chegar à temperatura T2. Como fulano falou que é uma transformação isobárica, a pressão 1 e a pressão 2 têm o mesmo valor. Então eu já vou eliminar aqui, ó. Certo? Então o volume 1, 6 vezes 10 a menos 3. A temperatura 1, 300 Kelvin. O volume 2, 8 vezes 10 a menos 3. E a temperatura 2 é o que a gente quer saber. Fechou? A potência de 10 aqui, ó, pode eliminar ela. Certo? Aqui eu vou simplificar essa parada aqui, ó. Se eu dividir por 3, daria 100 dividido por 2, 1 em cima, 50 embaixo. Multiplique em cruz, 50 vezes 8, 400 Kelvin. Esta é a temperatura no estado 2. Fechou?
Essa é uma das questões. A outra questão, ele pede quanto de calor que foi trocado nessa transformação gasosa. Para a gente determinar a quantidade de calor, eu preciso da variação da energia interna e do trabalho. O trabalho ainda não tem, portanto eu vou calcular. Então a quarta parte será o trabalho da força de pressão do gás. Nossa, Gus, como eu calculo esse trabalho mesmo? Gente, urso, olha só. O trabalho numa transformação isobárica, pessoal, você volta na sua caixinha de ferramentas que certamente você vai ter essa expressão. É a pressão vezes a variação do volume. Como é uma expansão, nós temos um trabalho positivo. Nós temos o gás transferindo energia mecânica para o meio externo. A pressão mantém-se constante a 2 vezes 10 à quinta. E a variação do volume, a gente calculou aqui para trás, 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Portanto, o trabalho realizado pelo gás nessa transformação é de 400 joules. O gás transfere para o meio externo 400 joules de energia mecânica. Volta para cá, Einstein. Tá de boa aqui, tranquilo, sossegado, meu camaradinha, meu amiguinho Einstein, tá na boa. Então, galera, olha lá, 400 joules. Pronto. Agora é pegar a primeira lei da termodinâmica, né? Que diz assim, né? A quinta parte é o que a gente quer. A quantidade de calor. Quantidade de calor. Aqui, ó. A quantidade de calor será dada pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos o trabalho. A variação da energia interna foi dada 600 joules. A quantidade de calor é o que eu quero determinar. O menos já está ali, velho, é menos. E o trabalho é 400. Então, passando menos 400 para o lado de lá, vai somar. Então, a quantidade total de calor que o gás troca com o meio externo é de 1000 joules. Belezeira? Perceba que é um exercício bem abrangente, é um exercício que cobra da gente várias coisas, né? O lance de você sacar como calcular a variação do volume, lembrar lá das aulas de gases, Pivot e Povotó, lembrar de como determinar o trabalho numa transformação isobárica e, por fim, determinar a quantidade de calor usando a primeira lei da termodinâmica. Basicamente, a gente usou todas as aulas que a gente viu de termodinâmica lá desde o estudo dos gases. Fechou? Maravilha? Da natureza? Esse é o exercício 1. Gansinho vai tomar uma aguinha, que maravilha, dar uma hidratada. Parecia um camelo, vapo, velho. E agora, exercício 2. O gráfico representa, em um processo isobárico, portanto, a pressão constante, a variação em função do tempo da temperatura de uma amostra de um elemento puro cuja massa é de 1 quilograma. 1 quilograma. Observada durante 9 minutos. Então, olha o gráfico, você tem a temperatura em Celsius e no eixo vertical, horizontal, o que a gente tem, pessoal? Olha bem aí, hein? É o tempo em minutos. Existe um intervalo de tempo que aquece, intervalo de tempo que muda de estado, identificado ali pelo patamar que a gente discutiu lá nas aulas de quantidade de calor latente. Olha bem que o tempo para converter de um estado para outro é de 3 minutos, de 3 a 6. O aquecimento é de 0 a 3 e o próximo aquecimento é de 0 a 9. A temperatura de mudança de estado é 40 graus Celsius, ISAS. A amostra está no estado sólido a 0 graus, no entanto, T igual a 0. E é aquecida por uma fonte de calor que transmite energia a uma taxa de
2 vezes 10 a terceira, 2 vezes 10 a terceira joules por minuto. Supondo que não haja perda de calor. Esse dado, 2 vezes 10 a terceira joules por minuto, galera, quem se lembra qual que é? Muito bem, é a potência, ok? O processo que ocorre na fase sólida envolve um trabalho de 0,1 kJ. O trabalho é de 0,1 kJ. Nessa fase, a variação da energia interna da amostra é igual a quanto? Então, olha só, pessoal. O cara está falando do aquecimento deste material, dessa amostra de material, e diz que o trabalho realizado nesse aquecimento é de 0,1 kJ. E pede a variação da energia interna. Então, a gente tem que determinar a quantidade de calor que esta amostra recebe durante o aquecimento. O aquecimento, pessoal, ele dura 3 minutos, ó, de 0 até 3 minutos. Como eu vou determinar o calor absorvido pela amostra, então? Ai, Ganso, eu não tenho a calor específico. Meu, você tem a potência, irmão. A potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Lembra lá o que o Ganso falou? Que a gente ia remeter às aulas passadas várias vezes, não é? Tá aí, ó. Lá a questão de potência, lá de trás. Calor pelo tempo. Então, essa potência é 2 vezes 10 a terceira joules por minuto. O tempo é de 3 minutos. Observe que a potência e o tempo não estão no SI, mas estão coerentes. Isso é o mais importante. Fechou? Então a gente descobre que a quantidade de calor é 6 vezes 10 a terceira joules ou 6 quilojoules. Esse 10 a terceira, ele é uma potência que pode ser trocada pelo quilojoule. Belezeira? Tendo a quantidade de calor e tendo o trabalho realizado, a gente vai determinar a variação da energia interna. Variação da energia interna. A variação da energia interna. É muito legal você identificar, assim como eu estou fazendo aqui, ó, o que você está realizando, qual é o seu raciocínio. Escreva e externe o seu raciocínio, que isso é muito importante. O fulano que vai corrigir a sua prova, lá na segunda fase de um vestibular, ele prefere que você explique certinho para ele o que está pegando. Entendeu? Então, bora lá. Primeira lei da termodinâmica. O ΔU é Q menos o trabalho. Então, o ΔU é igual a 6 kJ menos 0,1 kJ. Portanto, a variação da energia interna é de 5,9 kJ. Essa é a variação da energia interna dessa amostra, dessa substância. Fechou? Então é isso, galera. Esta é a aula, mais uma aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Nós estamos chegando ao fim da termodinâmica em breve. Faltam algumas aulinhas de máquina térmica e ciclo de Carnot, que são as próximas. Então espero que você esteja muito bem, tenha entendido tudo. Pega os exercicinhos que o Ganso deixou ali na boa e maravilha! Até a próxima, amiguinho! Valeu!